Bom dia. Cá estamos de novo para mais um Juntos pela Saúde, um programa da responsabilidade da Associação Portuguesa da AVC. No último programa dissemos o que era a hipertensão arterial, mencionámos como 12,8 o valor ideal para a população saudável e apontámos como 13,8 ou 130/80 o valor mais adequado para a maioria daqueles que sofrem de algumas doenças. Ensinámos a medir a tensão arterial e realçámos a importância de medir a tensão arterial em casa, de cada um, por ser a mais fidedigna medição que se conhece. Hoje vamos falar da prevalência, sintomas e consequências da hipertensão arterial, ou seja, tensão arterial alta. Quantas pessoas sofrem de tensão arterial elevada ou de hipertensão arterial? A resposta é a seguinte: entre 25% a 30% dos portugueses sofrem de hipertensão arterial, ou seja, 1 em cada 4 pessoas em Portugal tem tensão arterial elevada. Cerca de 2,5 milhões de portugueses. Mas atenção, ainda existem 25% de indivíduos que não sabem que sofrem de hipertensão arterial e, por conseguinte, é um número muito importante. A prevalência de hipertensão aumenta com a idade, o que significa que a tensão arterial vai aumentando à medida que envelhecemos. Só 1 a 2% das pessoas abaixo de 35 anos sofrem de hipertensão arterial. Mas após os 65 anos, a hipertensão arterial já atinge mais de 60% das pessoas e acima de 75, 80 anos, cerca de 80% das pessoas, ou seja, 4 em cada 5 idosos, sofrem de hipertensão arterial. Quais são os sintomas de hipertensão arterial? Habitualmente nenhuns, mesmo quando está muito elevada. É uma doença que não causa ou causa realmente poucos sintomas. A hipertensão arterial costuma, no entanto, ser culpabilizada por alguns dos sintomas que as pessoas referem. Mas a verdade é que, na grande maioria das vezes, esses sintomas são erradamente atribuídos à hipertensão arterial. Os sintomas só aparecem em 2 circunstâncias. Ou surgem porque se desenvolve uma das suas complicações, que mais adiante irão ser descritas, ou são decorrentes de uma elevação de tal maneira acentuada, na ordem dos 250 a 140 milímetros de mercúrio, que pode, na realidade, provocar algum tipo de sintomatologia. Mas estes valores são raros. As pessoas com tensão arterial muito elevada, digamos que acima de 18, 19, 20 de máxima, 110, 112 de mínima, não costumam ter qualquer sintoma. Nestes casos, o doente deve acalmar-se e medir repetidamente a tensão arterial. Com o passar do tempo, vai perceber que a pressão arterial vai baixar sem que precise tomar qualquer medicação. No entanto, se tiver perdas de sangue, pelo nariz, urina ou outras perdas de sangue, se tiver inquietude, tremores, suores, falta de ar ou respiração ofegante, cansaço súbito extremo, palpitações ou sensação de coração a bater muito, dor torácica, tonturas fortes ou vertigens, desorientação ou confusão repentinas, dores de cabeça associadas a náuseas e vômitos, deve recorrer a um serviço de urgência. Se tiver a boca ao lado, falta de força ou de sensibilidade num braço ou numa perna, voz presa ou arrastada, ou emitir palavras estranhas, ter visão dupla ou falta de visão num dos olhos, sonolência súbita e totalmente inesperada, deve telefonar para o 112 e dizer que se trata de um possível AVC, porque tem que dizer porquê, tem que referir alguns sinais atrás mencionados. Com estes sintomas, não vá a um serviço de urgência. Telefone para o 112, trata-se de um possível acidente vascular cerebral e há toda a urgência em ativar a via verde do AVC. Mais adiante, nos programas futuros, falarei sobre isto. A tensão arterial acima de 18, 180, 110 ou mesmo 200, 120 são de assustar. A imagem fala por si. Realmente há muita gente que se assusta, mas a resposta vai ser clara. Se for um episódio raro e esporádico em si, se não tiver sintomas, se for saudável, se nunca tiver tido infarto de miocárdio ou sofrer de insuficiência cardíaca, se nunca tiver tido AVC, se não sofrer de insuficiência renal grave ou qualquer aneurisma arterial e tiver abaixo de 70 anos, não se aflija. Não se assuste, acalme-se, sente-se, meça novamente a tensão e ao fim de alguns minutos vai ver que a tensão arterial vai começar a baixar. Repita a medição as vezes que entender.
Mas se esses valores forem repetidamente, eu digo repetidamente, dias e dias seguidos, maiores que 180 a 110 milímetros de mercúrio, apesar de não estarem associados a qualquer sintoma, então é melhor dirigir-se ao médico com brevidade. Não disse serviço de urgência. Não vale a pena nesta situação. Se esses valores se associarem a algumas das queixas atrás descritas, então nesse caso sim, deve dirigir-se a um serviço de urgência hospitalar. Se valores maiores que 180 a 110 forem repetidamente medidos durante alguns dias, num doente com história de infarto de miocárdio, angina do peito, insuficiência cardíaca, história de AVC ou AIT, ou insuficiência renal grave, deve procurar o seu médico com brevidade, mas se isso não for possível, deve dirigir-se a uma urgência hospitalar. O que deve preocupar o doente é a presença de sintomas ou o facto de sofrer algumas doenças que o tornem mais frágil e vulnerável. Quais são as consequências de hipertensão arterial? Em primeiro lugar, deve dizer-se que as consequências de hipertensão arterial só se manifestam ao fim de muitos e muitos anos, direi mesmo décadas. Não é pelo doente andar 6 a 12 meses com a tensão arterial alta que vai ter logo qualquer complicação. Qual é a primeira das complicações de hipertensão arterial elevada? Lembram-se? Pois lembram-se desta imagem, quando falei da aterosclerose e disse que a hipertensão arterial acelerava a aterosclerose? Pois bem, a primeira complicação da hipertensão arterial é, na verdade, a aterosclerose, ou seja, o entupimento progressivo das artérias maiores. Recordam-se ainda o que é a aterosclerose? Existem duas outras consequências situadas também a nível das artérias. Digamos que as consequências diretas da hipertensão arterial. A primeira, a imagem que estão a ver, é uma dilatação anormal de uma artéria, que nós chamamos de aneurisma da artéria. Aneurisma é, portanto, uma dilatação da artéria. Os aneurismas podem surgir em qualquer parte do corpo, sendo o aneurisma da aorta abdominal, que estão a ver na imagem, e o aneurisma cerebral, que vão ver em breve, é esta a imagem, os mais comuns. A segunda é o espessamento ou hipertrofia das artérias, com consequente diminuição do seu calibre. Vejam esta imagem que nos traduz exatamente aquilo que eu estou a dizer. Sobre a esquerda vem uma artéria normal, com um calibre bem visível e relativamente com uma espessura pequena, como vem. Sobre o lado direito vão ver uma artéria com o calibre muito diminuído e com uma grande espessura. Se olharem para a imagem de baixo, veem esta hipertrofia muscular do senhor de baixo, é exatamente a hipertrofia muscular da artéria situada no canto superior direito da imagem. Outra consequência da hipertensão arterial verifica-se no coração, que começa também a ficar cada vez mais espesso e hipertrofiado, o que não é bom, porque vai funcionar cada vez pior. A esta complicação da tensão alta chamam os médicos hipertrofia ventricular esquerda. Repito, hipertrofia ventricular esquerda. Imagens, por favor. Como vem, sobre o vosso lado esquerdo há um coração normal, mas à direita vem essa zona toda vermelha, que é uma espessura, um espessamento, uma hipertrofia brutal do coração. O senhor do lado direito traduz exatamente, faz analogia entre a imagem espessa e a hipertrofia muscular do senhor do lado direito. A hipertensão arterial que origina a hipertrofia ventricular vai causar, por consequência, insuficiência cardíaca, ou seja, coração fraco, porque durante muitos anos o coração foi obrigado a esforçar-se muito por ter ficado demasiado espesso e hipertrofiado. Perdão. Para além do mais, tinha que fazer também mais esforço para conseguir expulsar o sangue em direção às artérias, porque estas iam ficando cada vez mais estreitadas e rígidas. O coração espesso e hipertrofiado e as artérias espessas com calibre diminuído vão, na realidade, fazer perder energia e força ao coração, que acaba por entrar em falência ao fim de muitos e muitos anos. A tensão arterial e o coração estão completamente dependentes um do outro. Se a tensão sobe, o coração sofre. Se o coração adoece, a tensão ressente-se. Outras consequências da hipertensão arterial vocês já ouviram falar.
Estamos a falar do acidente vascular cerebral isquémico, da hemorragia cerebral ou AVC hemorrágico e do infarto do miocárdio. A hipertensão arterial causa perto de 25% de todos os AVCs, ou 25% de todos os infartos de miocárdio, ou 25% de todas as insuficiências cardíacas. Outra consequência ou complicação da hipertensão arterial é a insuficiência renal. Aqui o nosso realizador está-nos a querer demonstrar realmente a importância que a hipertensão arterial tem no desenvolver do acidente vascular cerebral isquémico e no acidente vascular cerebral hemorrágico e do próprio infarto de miocárdio. Mas, como disse, é preciso décadas de tensão não controlada para que estes efeitos nefastos possam verificar-se. As artérias são também muito danificadas ao longo dos anos por hipertensão arterial elevada. A hipertensão é realmente responsável por cerca de 1/3 de todas as insuficiências renais graves. Só a diabetes provoca mais insuficiência renal, designadamente aquela que leva à diálise. Outra complicação é aquela que pode ser feita nesta alegoria, nesta analogia. É uma complicação muito importante da hipertensão arterial, é a demência. E o que é a demência? É a perda de faculdades mentais e, por conseguinte, da memória, da compreensão, da orientação, do raciocínio e de outras funções. Bem, os passarinhos a fugir do cérebro, que são as faculdades mentais a irem-se embora do cérebro. Por fim, a tensão arterial elevada pode estragar os olhos, podendo inclusive levar à cegueira. Em resumo, um doente com hipertensão não controlada ao fim de muitos anos fica com as grandes artérias mais entupidas, porque têm mais lesões de aterosclerose e ficam com as mais pequenas artérias também mais entupidas devido ao seu espessamento e hipertrofia, seja a nível dos olhos, dos rins, do cérebro, das artérias dos membros inferiores, etc. Este entupimento das grandes e das pequenas artérias, tão acentuado, acaba por explicar a magnitude e a gravidade de tantas e tantas complicações da hipertensão arterial. Bom, por hoje é tudo. Despeço-me com amizade e até a próxima semana. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.